Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse 14º domingo de Pentecostes, dia esse que queremos louvar o nosso Criador, enviar a Ele nossas orações, petições, agradecimentos, louvá-lo através de hinos e, claro, meditar na sua palavra, e você é o nosso convidado. Vamos então invocar a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos fazer nossa primeira leitura de hoje, que vai basear também a nossa confissão de pecados. Está no livro de Salmos 119, dos versículos 129 a 136, onde assim está escrito: Os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme, como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Esse salmo, ele transmite exatamente aquilo que se passa na nossa vida. A gente olha para o mandamento de Deus, para a sua lei, e reconhecemos como ela é preciosa, como ela é maravilhosa, como nossas vidas seriam tão melhores, né, se cada pessoa seguisse direitinho a esses mandamentos, né, em respeito a Deus, em respeito ao seu próximo, como a vida seria diferente, né? Mas nós, seres humanos, escolhemos os nossos caminhos, né, deixamos algumas leis de lado durante a nossa vida, e isso machuca as pessoas à nossa volta. Isso atrapalha a nossa relação com Deus. Isso faz com que a gente se machuque também, né? O pecado de um irmão às vezes é contra nós e a gente sente essa dor. A gente deseja, poxa, queria que as coisas fossem, né, melhores, queria que as pessoas tivessem mais amor, e a gente se depara com essa frustração de que nem nós conseguimos cumprir os mandamentos e nem o nosso próximo. E é por isso mesmo que o salmista fala: olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Apesar da gente reconhecer o valor da lei, a gente reconhece também que precisa da compaixão de Deus para permanecermos vivos, para que a condenação dele, do nosso pecado, não nos consuma, não nos destrua, como de fato a gente merece. Mas, graças a Deus, a gente tem esse Deus tão bondoso, tão amoroso, né, que propriamente revelou todo esse amor em Cristo Jesus. A promessa dele é que, se nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, nos limpar de todas as impurezas e nos dar a coroa da salvação. Se essa é sua fé, se você se arrepende dos seus pecados e acredita nisso de coração, é da parte por ordem de Cristo que eu tenho a alegria de anunciar que os seus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz, Deus está contigo. A leitura do Santo Evangelho está em Marcos 7, 14 a 23. Está escrito o seguinte: Jesus chamou outra vez a multidão e disse: Escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro dela, isto é, do coração da pessoa, é que faz que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa,
Os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer com essa comparação. Então ele disse: Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. E ele continuou: O que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de mortes, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o que falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Cristo abra nossas mentes e nossos corações para a sua palavra. Amém. Na época de Jesus, era muito comum as pessoas distinguirem o que era puro e o que era impuro para se comer, além de outras coisas também que eram assim taxadas. Por exemplo, na época de Jesus, comer uma carne de porco ou uma carne de lagarto era considerado uma carne impura, né? E, claro, aquilo tinha suas razões para o seu devido tempo, né? Imagina, a carne de porco ainda hoje é uma carne que não é muito segura de comer. Imagina naquela época que eles não tinham o conhecimento de hoje, né? O lagarto, que pelo que eu sei eles brigam até com cobras, né? Imagina comer uma carne envenenada, né? Tinham suas razões para a saúde daquele tempo, mas acontece que o povo de Deus entendia aquilo de outra forma, né? Claro, existiam leis que diziam: olha, você não pode comer esse tipo de carne, mas esse você pode. Mas a compreensão do povo era a seguinte: se eu comer uma carne impura, eu vou me tornar impuro. E por me tornar impuro, de mim sairão impurezas, né? Por causa daquele alimento. E ali vai surgir o quê? Pecado, vai surgir calúnias, vai surgir todo tipo de coisa ruim, maldade dentro da pessoa. E a causa seria justamente por ter ingerido aquela comida impura. Então veja que quando um judeu via um não judeu, era difícil para ele não associar a sua impureza quanto à sua alimentação, aos seus costumes. Então já essa diferença cultural, né, numa coisa simples como alimentação, já era algo que para eles distinguia muito e até fomentava um preconceito com aquele povo como pessoas impuras, pessoas pagãs, mas o motivo não estava bem na sua prática, mas na sua dieta, né? Naquela vida de aparências deles, né? O que eles comiam acabava deixando eles podres, né, por fora. É o pensamento do judeu ali, né? E Jesus ele é questionado sobre alguns costumes, como vocês viram no nosso evangelho de hoje, e Jesus percebe ali uma chance dele quebrar esse tabu que o povo tinha naquela época. E assim ele disse: tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Então Jesus basicamente explicou o quê? Que uma pessoa ela não é impura por causa daquilo que ela come. O que ela come é ingerido, é digerido e é jogado para fora, né? Mas ele falou, o que torna uma pessoa impura não vem de fora, vem do próprio coração dela. Isso, em outras palavras, significa que judeus e não judeus estão passíveis de se tornarem impuros, independente da sua comida, dos seus costumes. A raiz do problema, ela não está em elementos externos. A raiz do nosso problema, do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa inclinação
para uma rebeldia contra o Criador não provém de coisas externas, mas de dentro do nosso coração. Basicamente, o que Cristo combateu foi o ego do ser humano. Esse ego que sempre procura se defender, se justificar, né, diante de alguma situação em que ele é o culpado. Foi assim com Adão e Eva, né, quando eles pecaram, Deus questionou eles, o que vocês fizeram, né? Por que fizeram isso? E Adão, o que ele fez? Não, foi a mulher que tu me deste. E hoje também a gente tem o costume de falar o quê? Não, eu fui influenciado pela cultura. Não, é que todo mundo estava fazendo, aí eu fiz também, né? Não, o problema foi que aquela pessoa me provocou, por isso que eu tive essa reação. A nossa tendência nunca é assumir a culpa, mas temos várias artimanhas para nos justificarmos, para nos inocentarmos, quando na realidade o problema começou aqui no nosso coração. Se o que sai de nós é impuro, isso é tão somente culpa nossa. Não é culpa do que a gente come, não é culpa de não termos aderido a alguns costumes ou de termos sido influenciados. O pecado, a impureza do ser humano, parte do seu próprio desejo do coração. Isso colocou os judeus numa saia justa, porque acabou mostrando que quando se trata de pecado, judeus e não judeus, eles têm o mesmo problema, né? Eles são iguais por dentro. A raiz do problema não está do lado de fora, não está nos costumes, não está naquilo que se come, mas está no seu coração. Do coração procedem os maus desejos, os nossos pecados. Fulaninha não colocou uma saia curta para te provocar. Você foi provocado porque o seu coração é impuro, né? Você não se descontrolou numa discussão porque você foi levado pelo calor do momento, né? Você se descontrolou porque aquilo estava no seu coração e você expeliu aquilo para fora. É difícil para nós assumirmos a culpa quando somos tão especializados em dar desculpas e desculpas muito boas. É difícil para nós nos olharmos no espelho e ver ali refletido uma pessoa que não é tão boa quanto parece ou quanto ela imagina que é. Do coração procedem as nossas impurezas. O pecado ele está enraizado em nós, está dentro de nós como um vírus que foi passado de geração em geração e que nos faz pecar contra o nosso único Deus e também contra a esse semelhante o qual fomos chamados para amar. Isso significa que mesmo que a gente leve uma vida de aparências, mesmo que as pessoas olhem para mim e pensem, olha, ali está um bom exemplo a ser seguido, olha como o Mateus é uma pessoa piedosa, né? Essas aparências não significam nada quanto aquele que sonda os nossos corações, aquele que nos conhece no mais profundo ser e que vê ali todo dia aquele ser humano de aparências, que está com um sorriso no rosto, que parece tão bonzinho, né? Está sempre se rebelando, sempre pecando contra Deus, pecando contra o próximo. E não importa o quanto a gente tente, a gente sempre vai pecar contra Deus enquanto vivermos aqui nesse mundo, nesse corpo carnal, nesse corpo corrupto, né, devido a esse pecado que foi passado de Adão e Eva até nós. E reconhecer esse nosso problema é uma tarefa muito difícil, porque a gente cai num abismo de desespero, né? Se os pecados procedem do meu coração e muitas vezes nem são voluntários, né? Às vezes são até inconscientes, se eu estou tão inclinado para o mal, como eu vou poder me salvar? Como eu vou
me apresentar puro diante de Deus? Como eu vou frear as tentações, né? E não viver uma vida de pecado? Como é que eu vou viver uma vida santificada se o problema está enraizado dentro de mim? Na realidade, essa é a cruz que todo cristão carrega todos os dias da sua vida. Como o salmista muito bem escreve, ele diz: os teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. A gente ama os mandamentos de Deus, mas poucas linhas depois o salmista também escreve: olha de novo para mim, tem compaixão, conserva-me firme como prometeste, não deixes que eu seja dominado pelo mal. A gente vive assim, a gente reconhece os bons caminhos do Senhor, mas o nosso coração, ele se desvia, ele busca satisfazer a si mesmo, aos seus desejos, aos seus vícios, e assim vamos trilhando um caminho distante do Senhor. Mas graças a Cristo, nós, diante de Deus, não somos mais impuros, porque Ele nos lavou as impurezas e nos lavou com o seu próprio sangue. O sangue de Cristo, o seu sacrifício no lugar de nós, pecadores, foi o pagamento que Ele fez em nosso lugar para pagar por toda essa nossa rebeldia, todos esses nossos pecados, todo esse nosso coração que se recusa a cumprir a vontade de Deus e busca apenas satisfazer a si mesmo. O sangue de Cristo eliminou essa culpa de nós. Deus, quando olha para nós, Ele não vê mais pessoas impuras, mas pessoas que foram purificadas pelo sangue do seu Filho, por aquele precioso sangue, por aquela preciosa obra que Ele cumpriu na cruz. E Ele não apenas padeceu, Ele ressuscitou. E essa ressurreição foi a clara mensagem de Deus de que aquele sacrifício foi aceito, aquele sacrifício valeu. E assim como Cristo hoje vive, temos a certeza de que nós também viveremos. Pois assim como Ele morreu, nós também vamos morrer. Mas assim como Ele vive, nós também viveremos. E depois da nossa ressurreição, ou de quando Cristo voltar, não haverá mais morte, não haverá mais dor, haverá apenas uma vida perfeita com Deus, sem impureza no coração, pois já fomos lavados, já fomos purificados. Essa é a certeza da nossa vida. Isso é o que muda as nossas perspectivas para frente e nos faz viver uma vida agora que busca cumprir os mandamentos de Deus, busca amar a Deus, amar o seu próximo, não como uma forma de se purificar, não como uma forma de pagar pelos seus pecados, mas como uma maneira de vivermos uma vida de gratidão. Gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Seja essa a nossa certeza, a nossa fé, a nossa vivência, por amor a Deus, por amor ao nosso próximo, em gratidão. É o que desejamos e oramos para que Deus sempre nos ilumine a viver em seus caminhos. Amém. Falemos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, nosso Redentor, rico em misericórdia, graças te damos, Senhor, pois fomos todos purificados pelo sangue de Cristo. Graças te damos, pois temos comunhão verdadeira contigo, mesmo sem merecermos. Obrigado, meu Deus, pois limpastes nossas impurezas e nos tornastes dignos de estarmos em tua presença. Graças ao sangue do teu Filho, Jesus, Senhor, queremos te louvar, pois, mesmo repletos de pecado e impurezas, o Senhor olhou com misericórdia para nossas vidas e não deixou que nos faltasse nada para o nosso corpo e nossa alma. Obrigado, Senhor, por todos os teus dons derramados sobre nós. Ajuda-nos para que façamos bom uso destes
para testemunho do teu amor. Senhor, enche nosso coração de gratidão, para que vivamos em amor, bondade e paciência. Ajuda-nos, Senhor, em nossas lutas, em meio às nossas dores, e dá-nos a certeza da tua companhia e providência. Te louvamos, Senhor, pois aos poucos a vida vai voltando à sua normalidade, em meio ao caos. Desperta a tua igreja nesses dias tenebrosos e renova nossos corações para que te servimos com amor. Ajuda-nos a criar em nós corações com paixão e empatia. Pedimos, Senhor, que continues cuidando do seu povo em meio ao coronavírus. Protege-nos da peste e ajuda-nos, nosso Estado e governo, a administrar bem suas vocações, para que haja paz, saúde sobre nossa pátria. Tudo isso, Senhor, te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, meus amigos, esse aí foi o nosso culto. Agradecemos aí a presença dos nossos seminaristas, vocês que continuaram conosco até o final. Que Deus abençoe vocês e dê um ótimo final de semana. Eu vou deixar os comunicados lá nos grupos do WhatsApp, então não percam lá, né? Não deixem de olhar, a gente tem boas coisas reservadas para a próxima semana. Aquele abraço, fiquem com Deus. Valeu!